por eu ter hoje o meu lugar de voltar para casa, o meu lugar de descanso, de confiança, de lealdade, que é algo que nós sempre trabalhamos muito nisso na nossa casa, sobre lealdade. Não tem preço, sabe? E para mim que eu vivenciei muitos medos. Dormir sem saber como que vai ser amanhã, qual é a mentira, qual é a história que vai vir amanhã. Será que eu vou estar casada? Será que eu vou estar separada? Será um dia que eu vou estar? Eu não presenciei essa história, eu vivi ela. Começando mais um episódio do Amor e Graça Cast, esse espaço que nós temos preparado para falar do amor de Jesus, ter bate-papos e conversas leves com os nossos convidados. E hoje o nosso tema vai falar sobre mulheres com dependência química. É um assunto muito interessante, muito importante para os dias de hoje e nós queremos que você aproveite desse momento também. Antes, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e também se inscreva aqui no nosso canal. E vamos lá! E para esse bate-papo de hoje, nós temos aqui a nossa convidada, a pastora Samara Pizzolotto. Ela que é mãe da Heloísa, da Helena, formada em Ciências Contábeis e aturou por 8 anos numa cooperativa de crédito. Atualmente faz umas produções de eventos como cerimonialista e respondeu ao chamado de coordenar uma comunidade terapêutica feminina, a Maria Madalena, assim como seu esposo, Alceles Pizzolotto, que coordena também, junto com ela, e um centro terapêutico masculino. Seja bem-vinda, pastora Samara. Muito obrigada, Gedri. Então, pastora, vamos conversar para a gente começar a se inserir nesse assunto, que é um assunto tão denso, né? Mas vamos começar entendendo o teu chamado. Como que tu foi parar aí trabalhando diretamente com essas mulheres em dependência? Então, Gedri, é algo realmente para ser entendido só em Deus, né? Porque eu sou casada há 20 anos e o Alceles, na verdade, que teve envolvimento com a dependência química, eu posso dizer que eu sou a codependente, né? Aquela que sofre com a dependência do usuário. Então, isso trouxe realmente uma lacuna, né? Trouxe muitos prejuízos emocionais, muitos desgastes sobre a minha casa. E aí eu te digo que eu encontrei a resposta, na verdade, eu acho, em uma oração que eu fiz ao Senhor. Que se a minha casa fosse restaurada, se a minha casa fosse resgatada e eu viesse a ter um lar, né, com um pai presente para minha filha, eu iria levar esse evangelho e poder ajudar outras famílias. Então, é onde realmente hoje eu me encontro responsável por aquela oração que eu fiz há 20 anos atrás. Onde eu não tinha mais sonho, não tinha mais esperança, tudo estava perdido. Mas em meio a um grito de socorro, eu fiz essa oração. Mas a pastora nunca imaginou, assim, que seria diretamente com mulheres? Ou quando essa oração aconteceu, ela foi mais assim, como um grito de socorro mesmo? Foi como um grito de socorro. A gente muitas vezes se compromete mediante aos medos. A gente faz muitos votos com Deus, sem entender como que vai ser o percurso e como que vai ser lá na frente. E eu, né, mediante ao tempo que as coisas foram acontecendo, sou apaixonada por onde a gente começou, que foi realmente trabalhar com a casa do pai, né? Lá realmente começou a nossa história de cuidar das vidas, cuidar das famílias, ver os filhos, né, estando presente, com esperança. E lá que começou tudo e eu
lá no meu coração, nunca imaginei, nunca pensei que um dia eu iria cuidar do centro de recuperação feminino, né? Porque é desafiador e o meu histórico realmente com o envolvimento com a dependência, eu não conheço. Eu não conheço a droga em si. Eu conheço o que ela causa. Eu conheço realmente as consequências que ela traz. Né? Mas a química em si, eu não tenho conhecimento, além dos cursos, de toda a preparação que a gente fez, né? Mediante a Cruz Azul, para se preparar, para fazer cursos, para lidar com tudo isso. Mas eu não tenho conhecimento, né? O meu histórico, tanto na minha juventude, eu não tive envolvimento com álcool, com droga, nada que me atraísse. Nesse sentido, porque eu sempre fui muito agitada, né? Eu digo, o meu TDAH talvez já é desenvolvido desde a infância. E graças a Deus, que Deus me protegeu nesta área, porque eu digo que o meu perfil é aquele perfil de tantos outros que entram, né? Em experimentar tanto o álcool, a droga, enfim, qualquer tipo de droga. E não tem mais volta, né? Por quê? Porque são pessoas que são 100%, né? São muito 100% em tudo. Muito intensas, né? Muito intensa, e eu sei que eu iria botar pra me arrebentar, né? E Deus me guardou. Eu tenho certeza que Deus me guardou, porque hoje eu consigo ver lá na minha juventude que eu estive no meio disso. Só que eu não tive conhecimento, ninguém nunca me ofereceu. Então eu não tive... vamos dizer assim, o momento da curiosidade, de querer conhecer, né? Se não, eu tenho certeza que eu seria como muitas mulheres que aí estão, né? Já talvez sem esperança, já muitas que já perderam a vida que eu conheço, né? E eu tenho certeza que eu seria uma delas, porque eu iria no limite, né? Então, por isso que Deus me chamou para esse lugar. Porque o Senhor acende uma chama dentro de mim, eu vou no meu limite. Né? Ô, pastora, e a gente, né, já teve o pastor Altielis aqui de convidado e conhecemos um pouco da história dele. E foi muito complicado, né? Vamos usar essa palavra. Foi tudo muito pesado o que aconteceu, né? E tu estavas ali, sendo talvez a base firme no momento em que não tinha ninguém, né? Depois que tudo isso passou, como que foi, assim, tu olhar pra casa e acreditar que tu já não tinha mais um marido dependente? E acreditar que poderia as coisas ficarem melhores, né? Gedri, realmente é algo que você vive sem ter uma resposta, dizer foi assim, foi assado. Eu tenho realmente um manual de como que aconteceu, um passo a passo. Porque foi Deus. Em todo momento foi Deus. Não foi a Samara em si. Muitas vezes perguntam assim, Samara, como que tu teve força? O que você fez? Gente, eu não fiz nada. A única coisa que eu consigo ter em mente foi muitas madrugadas de oração. Foi muitos pedidos de socorro para quem poderia realmente me ajudar na palavra, me ajudar com esperança. Porque talvez muitos pedem ajuda e socorro em lugares errados. Né? Não que eu não... Muitos... Qual é a melhor forma? É desistir, né? O que é mais fácil para o ser humano é desistir. Então, eu tive muitas sugestões nesse sentido para desistir. Só que lá dentro de mim, eu sabia que existia um Deus que poderia fazer aquilo que eu não conseguia ver, não conseguia palpar e nem imaginar como seria. E eu apenas andei, um passo após o outro. Eu caminhei, posso dizer assim, um caminho com o Senhor segurando a minha mão. Porque foram muitos desafios, sim, muita imaturidade, porque nós muito jovens, e talvez até a nossa própria imaturidade nos protegeu de muitas coisas. Porque eu nunca... Hoje eu estou com 38 anos... E hoje eu também não sou da pessoa que eu digo assim, eu quero saber o porquê. Por que tu me convidou, Gedri, pra vir aqui? Por que disso? Por que daquilo? Nunca fui.
E eu acho que isso me protegeu muito, porque foram processos e eu não dizia, Deus, por quê? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Eu só sabia que eu tinha que passar por aquele processo porque existe um propósito. Eu tinha por volta de uns 19 anos. A Heloísa, ela tinha um aninho, menos talvez. E deitada na cama, com ela no meu braço, eu olhava para ela sem sentido para a vida. Só que era um amor que doía dentro de mim. Que eu não conseguia explicar que amor era aquele. Jovem, com tudo, vamos dizer assim, aos meus olhos estava tudo perdido. Mas Deus me deu algo tão perfeito, tão maravilhoso, que veio de dentro de mim, algo sem explicação, que estava ali ao meu braço e ela dependia 100% de mim. E eu olhava para ela e eu dizia, Senhor, o que eu faço? E eu lembro que naquela tarde, era um domingo, eu queria tirar minha vida. Porque é o mais fácil, era desistir, né? E o Senhor disse assim para mim, este amor que tu tem por ela não é nem um terço, nem uma metade, não significa nada ao amor que eu tenho por ti. Ali naquela tarde, o Espírito Santo falou comigo. Porque o meu amor, mais que para mim ele possa ser grande, mas naquele momento Deus conseguiu fazer com que através dela eu pudesse imaginar que o amor de Deus é muito além do que qualquer outra coisa. Eu acredito que ali começou realmente uma conversão de tudo aquilo que aos meus olhos via, de tudo aquilo que era sem lógica, sem esperança, sem um fim, porque parece que nunca vai acabar. Mediante a dor, quem sente uma dor, ela parece que nunca vai passar. Tu nunca vai conseguir passar daquele momento. E foram processos, né? E ali eu me permiti a viver os processos sem entender o porquê. Sem entender por que foi eu. Só que uma coisa eu tinha consciência, que eram as minhas escolhas. Eu escolhi entrar em um relacionamento sem ter muito conhecimento, fugindo da minha história e entrando em outra, achando que iria resolver entrando em outra história, né? Sem ter conhecimento nenhum de onde eu estava entrando. Então foi aí que Deus me formou. Foi, eu digo assim, a faculdade que eu passei para hoje estar no chamado que o Senhor me colocou, é porque foi uma faculdade bem árdua, né? E que eu creio que o diploma, ele tá no céu, né? É o Senhor que vai dizer assim, Samara, tu realmente fez ou não fez, não sei. Porque, como eu disse, aquilo que eu faço, eu sei que o que eu vou fazer na minha intensidade. Naquilo que eu, dentro de toda a minha força, que eu conseguir, eu vou entregar, independente daquilo que colocar na minha mão, para eu fazer. Ô, Samara, e pensando em diploma e faculdade, tu atuou, né, por muito tempo, tu estudou, tu fez a tua carreira, e quando veio esse chamado e bateu na tua porta, assim, não, agora larga tudo. Como que foi, assim? Larga tudo, a gente diz tudo, né, mas enfim, larga a tua carreira, teu emprego. A verdadeira história, talvez, eu acho que o pastor Joaber fala sobre abrir mão do tudo por nada, né? E realmente é louco, vou dizer assim, que é uma parte louca da minha história. Talvez a minha família, alguns dos meus familiares não entendem ainda, né? Esse abrir mão, essa renúncia, porque trabalhar onde eu trabalhava, numa cooperativa de crédito, que era o meu sonho estar lá. Não foi, eu cair lá de paraquedas. Não, eu orei muito por isso. E Deus me colocou no meio de pessoas onde a gente faz amizade. Era a minha segunda casa. Eu dizia assim que era a minha segunda casa, era aquele lugar. Foi desafiador, porque era o meu sonho. Era o meu sonho. E daí quando tu chega ao tempo que tu tem que entender, eu quero viver o meu sonho ou os sonhos de Deus. Porque o propósito que eu tenho para viver não é sobre os meus sonhos. O Senhor vai realizar sempre os nossos sonhos, mas o dele é bem maior, né? Então, quando eu
levei mais ou menos 1 ano. Trabalhando dentro do local onde eu estava. Muitas crises. Com muitas crises eu tive, porque eu queria cumprir, ouvir a voz do Senhor. Mas eu também queria estar lá, porque era o meu lugar. Vamos dizer assim, lá eu dizia que lá era o meu lugar. Mas nesse 1 ano tu já estava entendendo que já estava ali dentro de ti que estava um momento mudando alguma coisa. Já tinha uma palavra? Ou não? Tu só estava entendendo? Tinha uma palavra, já de muito tempo. É. Né? Já Mas começou a te incomodar nesse ano, então? Quando esse 1 ano, vamos dizer assim, foi quando eu disse assim, ó, não tenho mais para onde correr. Eu não posso correr disso, mas eu vou adiando, né? Eu vou achando justificativas, eu vou achando alguns meios. E então, o financeiro, eu preciso ajustar o meu financeiro, eu preciso fazer isso e aquilo. Eu tinha... a gente tem, né, ali tanto a parte de alimentação, salário, a parte da saúde. Então eu tinha convênio, eu queria benefícios, né? Os benefícios. Eu disse, não, eu quero fazer a cirurgia tal, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer aquilo. Enfim. Só que tu até vai fazendo. Só que algo vai te... Porque tu sabe que tu estás fazendo só para ti e por ti. E daí lá dentro de mim vinha assim, eu quero ser. Não, eu digo assim, não pelas pessoas, não, eu quero que as minhas filhas me reconheçam por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu sou. E eu tenho que, né, dizer para elas aquilo que realmente eu sou, é aquilo que eu tanto falo na palavra ou tanto falo para as outras pessoas, que é tão fácil falar para o outro. Abrir mão de tudo, ouve a voz de Deus. O que eu, né, teria para falar para as minhas filhas? Elas vão ver em mim por aquilo que eu cumpri uma carreira de trabalho ou por aquilo que eu fiz na obra do Senhor? Em qual delas tu acha, Giedre, que elas um dia vão dizer assim, a minha mãe... Isso fica marcado, né? Então... algo que sempre me pesou, não que pesou, não é em questão de pesou, mas sempre me levou a refletir, a palavra correta. Sempre me levou muito a minhas atitudes, a minhas escolhas, o que vão refletir, o que vão trazer realmente para as minhas filhas. Então é muito fácil falar para o outro fazer. Então hoje, o que eu carrego, né, da nossa história, das minhas renúncias, eu talvez não precise falar mais nada sobre o Evangelho, sobre Jesus, para elas. Né? Elas entenderam realmente até onde nós amamos, até onde nós, como eu e meu esposo, a gente ama Jesus. É pelo tudo, por todos os benefícios, por eu estar no lugar que eu quero, pelo vamos dizer assim, um status, ou pelo nada. Viver no nada é viver tudo. Porque ontem, eu não sei se foi ontem, antes de ontem, era meia-noite, nós estávamos, eu posso dizer assim, a minha família, nós estávamos completos, sentados no sofá. Nós tiramos um momento de oração. E sabe quando tu tira um momento de oração e tu só tem palavra a agradecer ao Senhor? Temos muitos desafios. Muitos. Temos sim. Mas por eu ter hoje o meu lugar de voltar para casa. O meu lugar de descanso. De confiança. De lealdade. Que é algo que nós sempre trabalhamos muito nisso na nossa casa. Sobre lealdade. Não tem preço. Sabe? E para mim que eu vivenciei muitos medos. Dormi sem saber como que vai ser amanhã, qual é a mentira, qual é a história que vai vir amanhã. Será que eu vou estar casada? Será que eu vou estar separada? Será um dia que eu vou estar? Eu não presenciei essa história, eu vivi ela. Não é uma história ouvida, né? Não. Tava no meio, né? E agora lida ainda mais diretamente
com mulheres que também, que daí no caso dependentes, né? Mas que as famílias também estão ali, né? E tu tem esse lado também pra mostrar pra essas pessoas, né? Qual que é o desafio, assim, maior no dia a dia de convivência com essas mulheres dependentes, enfim, nesse processo de libertação delas? Gedri, o primeiro passo de tudo é fazer elas muitas vezes se perdoar e aceitar a verdadeira situação e realidade que elas entraram. Porque elas precisam querer, primeiro de tudo. E a pessoa nunca pensa que tá mal, né? Não tem esse bloqueio, assim, de dizer, se eu quiser parar, eu paro. Elas, na verdade, a manipulação que o ser humano em si carrega, ele consegue se manipular a ponto de dizer que ele está bem para ele mesmo. Porque é isso que é a nossa mente e o que o diabo quer. Que nós acreditemos que nós estamos bem para amanhã, de novo. Cair de novo. Cair de novo, né? Então, o desafio maior é eu fazer você acreditar em você mesmo. E te perdoar. E te dar mais uma chance. É mais fácil eu dar uma chance para outra pessoa. É mais fácil eu perdoar o outro. Agora, eu perdoar a si mesmo, porque elas sabem o que elas causaram, as feridas que elas... E assim vai, né? Todas as consequências que trazem com elas. Elas Nas sabem. famílias, muitas vezes nos filhos, né? Muito, nos filhos. Deus, ele nos desafia no nosso limite. Porque alguns anos atrás, antes de eu fazer ciências contábeis, eu fiz acho que 2, 3 cadeiras de assistência social. E chegou um certo dia, eu estava sentada na sala de aula e eu disse, não, isso não é para mim. Lidar com criança, que eu não vou poder fazer nada. Porque a lei, muitas vezes, quem trabalha realmente na assistência tem muitos desafios. Se eu não vou, não. Eu vou morrer. Né? Eu vou morrer mediante o processo. Eu cresci com a minha mãe é professora, hoje aposentada, mas ela sofria não pela criança que tinha alguma dificuldade, ela sofria pela falta de um lar e pelos pais. Ela dizia assim, a criança, ela não incomoda. A criança, ela é criança. O problema é os pais. Então, eu cresci com isso, que o adulto que traz realmente, né? O adulto que tem a responsabilidade de trazer uma estrutura para a criança. E eu, naquela sala de aula, me veio tudo aquilo, assim, sabe? A minha mãe, lembranças da minha mãe chorando por alguns alunos. A minha mãe relatando, eu não vou passar por isso. Não vou. Daí hoje, tô dentro de um centro terapêutico, onde já se passaram 400 e poucas mulheres. E é difícil aquela que não tenha um filho. Que não tem uma criança envolvida. E eu digo, Senhor, que loucura. Não tive escapatória, aqui estou. Não tive. Ali estou eu. E querendo ou não, não tem... nós estamos ali tratando, né? A indivídua ali em si. Mas por trás dela existe toda uma família. Sim. E às vezes, muitas vezes eu já falei, se você não tem esperança por você mesmo, tem esperança pelo teu filho. Porque se tu não quer nada hoje, mas talvez não pela tua vida hoje, olhando a situação realmente, mas eu creio lá pelo teu filho, pela filha. Daí, sabe, eu consigo olhar para elas e olhar lá para a criança. E uma das coisas, o Espírito Santo, ele nos deixa sensível, muitas vezes, de sentir a dor do outro. De sentir aquela dor, é uma dor de perca, porque a gente perde realmente o domínio do ser humano. A família quer fazer de tudo para ajudar, faz tudo e nada deu certo até aqui, então tá tudo perdido. E então a gente consegue ver o desespero, se torna resumido o desespero. É uma dor de desespero. E a gente veja isso, né, constantemente, diariamente. E daí depois que talvez vocês conseguem entrar, né, nesse processo da pessoa cair em si.
Uhum. O que provavelmente já viveu muitos momentos que foram muito marcantes, né? O que te leva a chegar naqueles momentos e dizer assim, é isso que a gente precisa estar fazendo, sabe? Tá dando certo. Quando chega uma acolhida, às vezes em pedaços, né? Eu conheço um pouco, né? Frequento lá. E realmente é um lugar maravilhoso, né? A gente tem esse entendimento. E muitas vezes já vi, né? Pessoas que estavam lá em pedaços, assim, né? Deformadas, vamos dizer assim. E dali um tempo a gente vê uma pessoa com um brilho diferente, com uma aparência mais saudável, enfim. Desse processo todo, o que te marca mais, assim? Gera, a gente tem tantas experiências, são tantas coisas lindas que tu dizes, Senhor, obrigado por eu estar aqui. Uhum. Uma mais recente, assim, que eu posso te dizer, esses dias atrás, antes de começar o culto, veio uma das nossas monitoras, que hoje a filhinha dela está morando com ela lá. E as duas, a gente estava conversando, a menina tem 9 anos, e as duas me abraçaram. Não existe palavra. Uhum. Sabe? Em pensar que poderia ser mais uma criança sem uma mãe presente. Uhum. E ela teve, sim, um período sem a mãe presente. Mas hoje ela está tendo a oportunidade de ter uma mãe que tem mostrado para ela que no Evangelho, em Jesus, se restaura, se cura. Uhum. Então, e tantas... Meu Deus! Quando elas chegam lá, elas chegam totalmente desconfiguradas, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Tantas... Então, quando elas começam a olhar para elas, sabe? E começar a se cuidar. E ver aquela mulher que... Porque não é que elas chegaram naquele limite, que às vezes elas não foram uma mulher que se cuidava, uma mulher vaidosa. Não, elas foram. Uhum. Muitas, talvez, têm história de vida, meu Deus. E tu fica assim, uau, como? Como assim? Uhum. Ontem, antes de ontem, eu ainda vi uma foto de uma das nossas meninas que saiu dali. Ela se formou, foi pra casa. E ela fez o casamento dela no religioso, de vestido de noiva, com a filha. E o Senhor, muito obrigada. Ela tem a minha idade, acho que um pouco mais. Não, ela tem um pouco mais. E é uma mulher que viajou para fora do Brasil. É uma mulher que teve as experiências de vida, sabe? Com toda, vamos dizer assim, oportunidades. É porque às vezes a gente associa a dependência química, às vezes a falta de oportunidades, a classe muito baixa. Mas não, né? Existem várias histórias, né? Porque não só a dependência química, mas o álcool também pode derrubar muito uma pessoa, né? Então, Gedra, na verdade, a nossa sociedade precisa fazer uma, vamos dizer assim, uma renovação de mente. Que não está mais na falta de oportunidade, na falta de estrutura familiar, enfim. Porque tem exemplos como esse, né, que tu vê que não é assim, não, porque vivia numa classe muito baixa. A gente sabe que tem mais chances, né? Mas existe... Mas o que nós hoje estamos enfrentando, os desafios realmente de pegar pessoas que chegam neste limite, aonde tem às vezes muito mais estudo, muito mais até recurso, muito mais experiência de vida do que nós mesmos, sabe? Graças a Deus, nós somos livres de prometer qualquer coisa ou de dizer que a vida dela vai mudar de um dia para o outro. A única coisa que a gente fala quando chega lá é o seguinte: tu quer ajuda? Quero. Então eu tô aqui para te ajudar. E o que eu tenho para te oferecer? Jesus. É a única coisa que nós temos para oferecer. Então, a única coisa não, é tudo, né? Mas é que já para elas ver que não temos nada além daquilo, que a mente delas leve a criar uma expectativa. Uma expectativa que não existe. Porque nós já atendemos enfermeiras, tá? Não foi uma, não foi duas. Enfermeiras formadas,
professoras, enfim, pessoas que tu diz assim, como? A idade de 18, a gente já acolheu, de 18 anos. Hoje acho que a gente tem uma acolhida lá com 62 anos. Né? Então, não existe mais a idade nem a classe social. Não existe. A gente precisa entender, ou talvez olhar para nossa família e antes de julgar, pensar assim, se for um dos meus. Eu digo que quem julga um dependente químico é porque não tem nenhum na família. Porque quando tu ter alguém na tua família, tu vai olhar com um olhar de misericórdia. E dizer assim, meu Deus. Porque quem tá por perto fica buscando uma forma de querer ajudar e de pensar assim, onde que eu errei? O que eu fiz? Sabe? Vem o sentimento de culpa. E muitas vezes não existe culpa de ninguém. Não existe. As minhas escolhas me levaram lá. E se a nossa sociedade entender que não é a drogada, é bêbada, quando não olhar mais para isso e pensar assim, lá existe alguém que precisa ser tratado de dentro para fora, porque foi algo que a droga e o álcool, qualquer coisa que entre em nós é para suprir alguma coisa. Então, quando a sociedade parar de apenas olhar como um drogado e começar a olhar e dizer assim, nossa, é alguém que tem uma ferida. Ter mais empatia, né? É alguém que foi ferido, é alguém que tem uma desilusão, é alguém que perdeu as esperanças e achou um refúgio na droga, no álcool, sabe? Daí, ai não, mas ele tinha até uma faculdade, ele tinha um bom emprego. É mais fácil julgar. Mas ele existe uma história. Desde lá da infância, existe uma história. E nós não estamos lá. E poderia lá. ser qualquer um, né? Aí que entra essa questão. Né? Exato. Nós já deixamos... É um centro terapêutico, né? Não é uma clínica onde a gente vai só desintoxicar a pessoa. Não, o nosso objetivo é tratar de dentro para fora. Porque o que te leva a usar droga? O que te leva a usar o álcool? O que tu tenta matar dentro de ti? Aí vem realmente a crise. O que foi rompido lá dentro do ser humano, que tem outras coisas tentando ter lugares lá dentro para poder sufocar. Tudo isso que tá fora. E muitos realmente levam um tempo para descobrir o que levou ele a esse refúgio. Muitos, não é... Muitos. E tem que ter persistência, né? Para continuar lá também no tratamento, né? Porque essas mulheres, elas passam não só por esse processo de decidir, né? Escolher se recuperar, né? Escolher ser ajudada, mas também a parte física, a desintoxicação física, né? Porque daí o corpo também tem aquela questão da abstinência, né? Quando para de utilizar ali as drogas, né? É um processo bem complicadinho, né? É bem complicado e... Tem duas coisas que o dependente químico, ele automaticamente usa isso sem nem sentir. Para ele é muito normal. Que é o vitimismo, né? E a manipulação. Essas duas coisas são como uma máquina dentro dele, né? Então, mas ele sempre vai botar a culpa em alguém. Sim. É mais fácil eu olhar para uma pessoa e dizer, por causa da Giedre, eu usei droga, por causa de uma traição. Terceiriza, tipo assim. Terceiriza, isso. Mas não consegue olhar lá dentro, sabe? Para aquilo que tá adormecido, que tá morto lá dentro. Porque, Giedre, eu não fui uma dependente química, mas fui alguém... Eu tive meus desvios de caráter, eu tive também as minhas decepções. Eu tive. E... eu tive que passar por um processo de ser curada também. Nas minhas emoções. Naquilo que... Tudo que é demais em alguém é falta de algo. Né? Então eu tinha muita falta de aceitação. Eu tinha muita falta de aceitação em mim. Né? Eu sou a filha caçula.
vamos dizer assim, mas filha caçula, mas eu, né, tive mais vantagens do que os mais velhos, né? Mas eu tinha uma falta de aceitação de que eu precisava ser aprovada. Sabe aquela falta de ser aprovada? De que eu tinha que fazer algo para te agradar ou chamar a tua atenção para te me aprovar. Então, desde criança, eu tentei buscava essa aprovação em tudo, né? Eu era a rebelde da escola, tudo eu fazia para chamar atenção. Mas isso, ao meu longo da minha... foi só a falta de caráter do meu esposo que atrapalhou em todo o processo? Não. Eu atrapalhei muito também. Porque eu também tinha minhas feridas. Não tinha o uso da droga, mas eu tinha minhas feridas. Eu tinha o meu caráter que precisava ser moldado. Mas foi falta então de um lar sadio, Não, eu tive meus pais. Meus pais são um exemplo para mim. Mas, ao decorrer que eu fui crescendo, as minhas escolhas me levaram a me corromper. Porque nós queremos achar as coisas do que são certas e erradas. Então, vou dizer assim que eu também passei pelo meu período de ser curada, tratada. E é difícil. É mais fácil, eu poderia passar a minha vida toda acusando o Altielis por ele ser um usuário de droga. E se escorar nessa desculpa também, né? Poderia ser a minha muleta. Porque ele é um usuário de droga. Porque ele roubava dentro de casa. Porque ele mentia. Porque ele, sabe? E um dia, muito engraçado. Como eu digo assim, acredite quem quiser. Mas eu acredito porque foi o que eu vi. Em uma oração na igreja, porque entre altos e baixos, mas ele às vezes me acompanhava na igreja, às vezes não. Mas eu lembro que quando ele começou mesmo a se firmar, sabe? E nós estávamos numa oração da madrugada na igreja, era tipo uma vigília. Ele estava na frente, eu estava na frente dele e ele atrás de mim orando. E eu ouvi uma voz bem clara: sai da frente. E eu olhei para os lados, perguntei se ele me chamou, ele não me chamou. Era para eu sair da frente do meu esposo. Eu precisei abrir mão do meu lugar que eu achava que era certo, que eu teria que ter uma posição, para deixar ele ser esposo. Em meio de todas as falhas de caráter que ele tinha, enfim, toda a história dele. Eu precisei, aos poucos, então foi fácil, aquele dia tu decidiu e deu tudo certo. Não, foi um processo. Mas aquela voz me deixou bem clara e ali começou. Eu começar a deixar ele a ser o homem da casa. Sabe? Então, não significa que eu não usei droga, então eu tenho uma vida perfeita e eu não tive as minhas falhas. Tive. A única coisa que eu digo que tem de diferente nisso tudo foi que Deus me protegeu e não deixou ninguém mostrar a droga pra mim, porque eu teria sim. Eu teria usado, eu teria vendido, eu teria, meu Deus, pela audácia, vamos dizer assim, a ousadia que eu sei que eu tinha quando jovem, eu teria feito as piores coisas, tenho certeza. E isso mostra também como a família tem que estar vulnerável a entender o tratamento das pacientes, né? Vamos dizer assim, né? Dessas dependentes. Porque a família precisa entender também o seu lugar, né? Nessa equação. Porque o dependente está ali, buscando tratamento, passando por todo o processo. A família está lá, passando por todo esse processo na cabeça deles também, né? De marcas, de mágoas, de falhas também, assim como tu tá relatando, né? É muito, muito complicado todo esse processo, assim, em conjunto, né, Samara? A gente tenta, na verdade, focar ali, neles que estão ali dentro a ser tratado. A família, ela é depois de um certo tempo em um processo. Vem chegando daí devagarzinho.
A gente primeiro precisa conhecer muito o acolhido. Entender toda a história. Toda a situação. história. E depois de um certo tempo que a família entra nessa história. Por quê? Até ali não deu certo tudo que a família tentou fazer. Então quer dizer que chegou um tempo da família recuar. Fazer a parte dela, orar, apoiar, incentivar e amar. Sabe? A partir dali, nós temos que tratar lá dentro o que precisa ser feito mediante a direção da palavra. O Senhor, Deus vai mostrando, as vendas vão caindo, vai limpando, a mente vai sendo renovada. Então é um processo. Mas quando a família tenta intervir já de início, muitas vezes o que atrapalha o tratamento é a família. A gente sabe que tem isso, né? Porque é igual quando tu olha pra uma criança e a mãe tá perto. Às vezes ela tá fazendo uma arte porque a mãe tá ali. Quando a mãe se retira um pouquinho, a criança fica até mais contida, né? Exato. E de certa forma, o dependente, ele tá muito vulnerável, quase como uma criança, né? Ele precisa ter esse tratamento especial, né? E as pessoas hoje têm muita dificuldade de confiar no tempo. Elas querem tudo para ontem. E a dependência química não é assim. Não tem um prazo. A libertação depende do Senhor, depende da busca, né? Então elas querem tudo, às vezes, uma resposta. E às vezes vai lá em 30 dias a visita. Já tá bem bonitinha, já engordou, já tá com outra aparência, mas não tá pronta lá pra fora. É só o começo. E quando a família tem um discernimento de entender, opa, eu preciso ver com quem está cuidando, quem está acompanhando, como que realmente ela está. Tem toda uma diferença. Quando a família sabe caminhar junto com a coordenação. Quando a família, vamos dizer assim, pede ajuda. Pastora, pastor, como é que tá? Como é que realmente ela está? Vocês estão aí, vocês conseguem ver como que ela está. É diferente. Mas, olha, é uma porcentagem bem grande. A família acaba se perdendo numa esperança que eles querem uma resposta imediata, tá? Imediata. Muitos querem uma resposta instantânea, quase. De uma vida toda errada. Viveu 20 e poucos, 30 anos, uma vida toda errada. E querem que conserte em meses. Não é assim, né? Não é. Entrou lá, mas é porque o tratamento é 9 meses, eu não vou ficar 9 meses. É você que vai determinar o tempo do teu tratamento. A gente tem uma menina, ela é aqui de Sombrio. Ela passou lá com a gente. Ela ficou, acho que 4, 5 meses. Chegou um dia, meu esposo disse assim: pode chamar fulana e dizer pra ela ir pra casa. Eu disse, como assim? Deus me deu uma direção que é pra ela ir pra casa. Ela precisa voltar para a casa dela. Então tá. Ela também, mas pastor, não, pode ir. Deus disse que é pra te voltar, volta pra tua casa. Ela veio meio que, vamos dizer assim, como assim? Ela não estava preparada para essa. E agora, faz uns 15 dias, ela levou a mãe dela. Uau. Para se tratar. Nossa. Ela me chamou, pastora, tem como ajudar minha mãe? Assim, 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 tá a situação. Eu assim, com certeza, pode trazer. Nossa. Sabe? Liberta pra libertar, né? Então, o cuidado, o amor que ela recebeu lá, sabe? Ela sabe que nós vamos poder amar e cuidar. E o Senhor tem um tempo pra cada um, né? É claro que a gente fala aí, tem um tempo de 9 meses, mas tem pessoas que ficaram mais também, né? Então, não dá pra saber. Tem que ir sentindo, né? E eu sempre, às vezes, em uma roda de conversa, eu sempre falo pra elas que aquele que diz assim, eu não sei, mas eu acho que eu não tô pronto. É esse que vai ter um tempo maior de sobriedade, ele vai conseguir caminhar mais longe. Porque aquele que diz eu tô pronto, é igual, é uma flecha. Ele vai,
sabe? Sem medo. Tem diferenças, Tem né? diferenças, porque quando eu penso assim, eu não tô pronto, eu tenho meus receios, eu tenho a minha insegurança, eu vou começar a me cuidar. Eu sei que não é em qualquer lugar que eu posso pisar. Eu sei que não é em qualquer lugar que eu posso estar. Eu tenho uma insegurança. Eu sei que eu tenho limites. E aquele que se confia muito, às vezes acaba... O que se confia muito é o que se perde. Ô Samara, aí pensando lá, né, no local, o centro terapêutico, né, a comunidade feminina, ela tem uma presença, né, naquele lugar. Eu sei que tem algumas pessoas que já falam isso, e eu sou uma das que de vez em quando tá lá nos cultos. Até para quem não frequenta, talvez nunca frequentou, e tem essa oportunidade de ir, né, porque esse contato que vocês têm lá, de viver, de ver, de presenciar, traz uma realidade diferente. E toda vida que eu vou lá, eu volto e lá eu já fico muito grata, muito empática, né? Vem o sentimento de Jesus vem sobre nós, né? A gente olha para aquelas pessoas com amor. Tu olha diferente. E vem essa empatia de ficar assim, meu Deus, né? Uma mulher tão linda, que bom que tá aqui. E já vem uma gratidão também pela vida que a gente leva. E eu chego em casa e falo pro meu esposo, ou falo pra alguém da igreja e digo assim, nossa, a comunidade terapêutica Maria Madalena tem algo diferente, assim, a presença de Deus é muito real, os cultos são entregas verdadeiras, as pessoas estão buscando viver esse ambiente, apesar de tudo, é maravilhoso, né? Aquele ambiente realmente ele está de pé porque é o Senhor, né? É o Senhor que quer aquele lugar. É um lugar de muito planto, muito choro. E o consolo que tem lá é o Espírito Santo, né? Porque como seres humanos, falar, vamos dizer assim, falar um abraço, enfim, um colo no momento difícil, pode ajudar? Pode, mas ele vai só acalentar, né? Mas quem traz realmente uma paz, que convence, que dá força para elas, é o Espírito Santo. Transforma, né? Porque é uma decisão dia após dia. Né? Ontem eu ainda recebi uma mensagem da nossa monitora lá, que fez 3 anos ontem que ela está conosco. E ela agradecendo por ajudar, por a gente estar do lado dela, por ajudar nessa transformação de vida. Eu disse para ela, mas nada disso aconteceu sem uma decisão sua, dia após o outro. É uma decisão. E se abrir, né? Se abrir para Deus fazer, né? Para Deus trazer essa libertação, né? Exato. Porque se permitir, sabe? Porque às vezes ainda alguém... porque eu quero lá viver a minha vida. Perdeu tudo. Viveu o quê? Tava tudo perdido. Nada mais tem... Sabe? E daí querem voltar pro meio da bagunça sem se organizar primeiro. Quando se organizam, quando colocam realmente em ordem tudo que precisa ser colocado em ordem dentro de si, tu consegue voltar e começar do zero, que se for necessário. Pode começar do zero, que é o ideal, é começar do zero, começar um novo trajeto, né? É isso, é estar aberta, né? Então, para essa transformação, é estar aberta para tudo isso que Deus quer fazer, né? Pra gente finalizar, então, essa nossa conversa, eu queria pedir para ti deixar uma mensagem para as famílias que talvez vão estar acessando esse podcast e tem alguém em casa que precisa, um parente, um amigo, às vezes, né, pode estar mandando esse vídeo para alguém que conhece, né, que às vezes tem em casa. Talvez qual o teu conselho, assim, o primeiro conselho para quem já identificou e se sentiu assim, eu preciso disso, ou preciso que meu parente vá até esse lugar. Qual o teu conselho? Qual o primeiro passo? O primeiro passo, Gedre, as pessoas precisam se informar mais, né? A gente sabe que a nossa região em si tem muitos lugares que cada um trabalha de uma forma, de um jeito, a gente respeita. Então, assim, primeiro de tudo, tem dúvidas, né? Tire suas dúvidas. Pode estar nos visitando, conhecendo. Todas as terças-feiras o culto é aberto. Já realmente com este objetivo, para que as pessoas vá conhecer, sabe?
tirar da mente que é um lugar onde parece que as pessoas estão trancadas, sem acesso, estão doentes, estão acamadas. Não! Elas estão em um lugar que elas estão sendo amadas, cuidadas, estão bem, até porque fisicamente, né, elas têm que estar com a saúde. Tem alguns quesitos que a gente não pode tratar, porque nós temos um centro terapêutico. Então, a gente tem o que parte da saúde é saúde. A gente não consegue abraçar. Então, assim, é um lugar que elas estão lá por livre, espontânea vontade. Elas não podem estar lá forçada, medicada. Não, elas estão lá porque elas estão insistindo, sabe? E a gente veja muitas vezes essa luta mesmo dentro delas de querer. E é uma luta diária, todos os dias. Existe uma luta enorme. Então, as pessoas precisam ir lá conhecer. É um lugar aberto, totalmente aberto. Nem cadeado no portão tem. Né? Hoje, uma das coisas que nós somos muito claras para as monitoras. Quer ir embora, pediu para ir embora, conversa, tenta convencer, ora com elas. Ah, não quero que ligue pra família, liga pra família. Pede pra vir buscar. Não veio buscar. A família muitas vezes não quer vir buscar. Ela é livre, o portão tá aberto. A vigilância são muito claros. A parte de fiscalização, eles são muito bem claros sobre isso. Você tem que estar aqui porque você quer. Se você não quer, você é livre para ir embora. A própria fiscalização, se lá fiscalizar, eles vão falar isso. Então, quem somos nós para segurar alguém ali que não quer? Então, a pessoa tem que se informar, entender. Exato. E aí, sim, querer entrar, né, nesse processo. Querer entrar nesse processo. Às vezes, quer pegar alguém que não é só a dependência química. Né? Tem algo mais... que algum distúrbio, algum problema mental, algo que, sabe, desenvolveu junto com isso. Às vezes se desenvolve, né? Nós não vamos conseguir segurar ele lá. Ah, mas vocês não vão fazer força para segurar? Gente, em amor, em oração, nós vamos fazer todo nosso esforço. Mas às vezes não é só isso que ele precisa. Às vezes tem tratamentos diferentes dele. Tem tratamentos. Às vezes ele precisa de um lugar especializado para ele. Não é que nós não queira cuidar dele, é que nós daí não temos a estrutura para ele. Entendeu? E as pessoas misturam muito. O que é uma clínica, o que é um centro terapêutico. Gente, é um ambiente maravilhoso. Aonde muitas pessoas dizem assim, eu quero ir pra lá, porque parece um spa. Eu quero ir pra lá pra descansar. Possa que pra quem vai visitar é um spa, né? Mas pra quem tá lá... Sabe as guerras, né? Sabe as guerras, o choro, a saudade, né? As renúncias que faz do meio familiar. Porque mais que a drogadição, ela tira, né? Esse convívio. Mas quando daí tá lá, tá limpa, começa a pensar sobre o convívio, sentar na mesa com a família, fazer comida pra família. Lembrar dos bons momentos, né? Os bons momentos. Aí elas relembram de tudo isso, aí vem a saudade. A sobriedade traz isso, né? O que é verdadeiro. Então, vem as crises da saudade. E é necessário, muito necessário. E isso é parte do tratamento. Vim pra fora tudo isso pra ser tratado e vim a ser grato. Porque, é como eu disse, não é que nunca tiveram, só que perderam no caminho. Então, as pessoas precisam entender, sabe? Ir lá conhecer. Parece que as pessoas têm não vou dizer que é um tabu, uma insegurança, um medo. A gente não esconde nada. A gente não tem nada pra esconder. Acho que é a própria ignorância, às vezes, de não conhecer mesmo, de não saber como funciona, acaba não indo, se retrai, né? O receio de querer entender. Eu não quero me envolver, mas não precisa se envolver. Mas só em você conhecer como que funciona, já abre os horizontes. Vai abrir os teus horizontes e às vezes tu vai conseguir ajudar as pessoas de uma forma sem se envolver. Mas tu vai saber onde tem ajudas, né? Então, Samara, pra gente finalizar, eu quero te agradecer tua presença aqui, esse nosso bate-papo.
Foi muito bom. Muito bom. Eu acho que a gente vai conseguir alcançar muitas vidas. Amém. E a mensagem que eu deixo para todas as famílias, né? Enfim, que seja família, mas às vezes pessoas que não conseguem sair dessa prisão que é a drogadição, que a alma fica presa nisso, né? Conhece às vezes a palavra, conhece os meios que precisa ser feito, mas não consegue. Eu e a minha casa não teríamos conseguido se não tivéssemos pessoas de Deus nos ajudando. Então é essa mensagem que eu deixo. Quem tem os seus medos, não conseguiu, tentou de várias formas, conhece a palavra, já teve experiências com Deus, mas se perdeu. Se perdeu novamente. Perdeu a essência, perdeu a esperança, porque as acusações sempre vão vir. O diabo, ele é perito na acusação, né? Então, o que eu digo é que busquem pessoas que tenham uma chama no coração com a palavra, porque é a palavra que vai libertar. É Jesus que vai libertar. Amém. 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 Muito obrigada, então, Samara. E obrigada a você que nos assistiu até aqui. Esperamos que esse bate-papo tenha feito muito sentido para sua vida. Nos vemos no próximo episódio.